Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Fundamentos Históricos e Políticos da Educação. Nas duas aulas anteriores eu falei sobre Frobel, trouxe algumas questões um tanto quanto polêmicas, educação, transformação, falei sobre a coleção Grandes Educadores e hoje eu pretendo falar uma obra que é dele, a única traduzida para o português, que é a Educação do Homem, de 1826. Na apostila que eu lhes enviei, Frobel, apostila completa, eu vou comentar com vocês hoje a página 14, a página 15 e a página 16. Bom, na página 14 tem a introdução, né? E é um autor que ele demanda um pouquinho de abstração para você compreender, mas ele traz algumas considerações que são muito atuais, que ainda permanecem atuais. Página 14, introdução, diz assim: o jovem que parece distraído pode estar concentrado interiormente em uma ideia constante e firme que o impede de atender a todo o exterior. O que isso significa? Que nós disciplinamos nossa mente, nossas condutas, pelo menos em uma medida, né? Não temos o controle total do corpo, mas conseguimos agir, sabemos a hora de prestar atenção, tentamos prestar atenção quando tem uma aula, por exemplo, quando estamos em uma reunião, quando estamos controlando alguma coisa muito importante. Se você pega uma louça, você tem total atenção sobre ela, se o piso está molhado. Enfim, nós olhamos essas nuances e com o tempo nós temos mais atenção ainda. Eu vou dar um exemplo de como o tempo modifica isso. Você adolescente, você adolescente que está me ouvindo no segundo ano da formação docente, às vezes você vai para a escola, você nem olha no tempo como tá, né? Só pega a tua mochila e vai. Ah, eu vou estudar e pronto. Vai para um rio, você pula de ponta cabeça no rio e nem olha se tem pedra, se não tem nada disso. Porque você preocupa menos com a vida. Eu, no auge dos 31 anos hoje, quando eu vou sair para algum lugar, eu olho mil coisas. Eu olho o trânsito, eu olho se a previsão do tempo está dizendo que vai chover, já levo um guarda-chuva. Enfim, nós somos bem precavidos. E a tendência, quanto mais velho nós ficamos, mais precavido nós sejamos. E a criança, de acordo com o Frobel, não é bem assim. Ela está vivendo externamente, mas está pensando em outra coisa. Por isso que às vezes você vê um adolescente jogou uma pedra no vidro do carro. Por quê? Ele estava pensando somente na pedra. Depois que ele foi perceber, nossa, o que eu fiz? Quando o cérebro dele volta daquela... Existe uma palavra errada, mas que vai ajudar você a entender, então eu vou usar ela. Daquela viajada que o cérebro dá, você já fez a caca. É isso que ele está dizendo. Então, para que se frustrar? Porque tem que corrigir essa criança, adolescente? Com certeza. Mas pense que ele não tem a mesma estrutura mental sobre o que ele está fazendo. Ele pode dar aquela viajada e fazer uma loucura. A criança, então, muito mais. Pode estar andando, você vai ver vídeo aí dela tá andando, esquecer de lá para frente, pá, com a testa no vidro, entre outros elementos. Porque ela concentra com coisas internas que nós não percebemos e nós achamos que ela está externamente conosco quando ela está lá no outro planeta pensando os seus problemas e não está nem aí para você. É mais ou menos isso que ele diz. E cada vez mais velho, cada vez você vai ficar mais atento ao mundo externo, atento aos perigos. É normal o adolescente sair hoje da escola. Veja a criança saindo da escola, atravessa a rua como se não estivesse olhando para nada, como se fosse imortal. À medida que você vai conhecendo o mundo, você percebe que tem perigos, que você tem que estar mais atento ao externo, com ladrões, enfim. Esse é o contexto que o Frobel nos explica, que o jovem parece distraído por estar concentrado interiormente. É uma educação ativa, né? Não, é a que eu falo para vocês, educação que preza pela liberdade. E aqui eu vou ler de novo a citação que ele faz essa vez. Tudo que eu leio aqui é justamente o que ele escreveu, não tem comentador dessa vez. Toda educação e doutrina verdadeira, todo ensino, qualquer educador e professor digno desse nome deve, em cada momento, em cada uma de suas determinações e exigências, atuar em um duplo sentido: dar e tomar, unir e separar, mandar e obedecer, fazer e suportar, obrigar e ceder, apertar e afrouxar. O que ele está dizendo? A escola nova, herdeiros do Frobel,
foi muito criticada porque eles falam que a escola nova não tem disciplina, que o aluno é um bagunceiro, não tem controle. Então muitas pessoas leem errado esses autores. O que ele está dizendo que o professor tem que atuar em sentido contrário por vezes? Porque, eu vou dar um exemplo. Da mesma maneira que você fala para o aluno, ó, é errado você fazer isso, é errado você fazer tal coisa com o colega, isso não é bonito, isso não combina com você. Você vai lá e critica, corrige, passa um sermão, mostrando o que é aceitável, o que não é aceitável. Isso é teu papel de educador. Não vai achar que você vai deixar na sala de aula o aluno fazer o que quiser, que ele não pode fazer isso. Se ele começar a pender para um lado que desande, você vai ter que pôr limites. E ó, não é para fazer, assim não é aceitável. Da mesma forma que você fala isso, você vai ter que incentivar ele a transformar a realidade. Por isso que é uma contradição. Você ensina ele, você dá limites, mas também dá liberdades para que ele supere aquela situação dada. Essa é a ideia de Frobel. Não sei se eu me fiz entender aqui nessa explicação, né? Não é você... As pessoas confundem liberdade com uma anarquia no sentido vulgar, né? Onde não tem um controle de nada. Liberdade não é ausência de disciplina, é bem diferente. Liberdade é uma coisa que ela é conquistada, que ela demanda tomada de consciência. Uma bagunça não é liberdade, bagunça é só bagunça, né? Liberdade precisa que você conheça as suas formas de agir. Se você age determinado pela emoção, você não é livre, você é afetado, certo? Então essa é a ideia. Não vamos confundir liberdade com bagunça total. É fundamental conhecer isso, senão você não vai entender nada da escola nova. Então, você ensina ele, você põe limites, ao mesmo tempo em que você deixa ele com possibilidade de transformar a realidade. Tranquilo? Ali na página 14 também, né, não há critério mais prejudicial que o de considerar o desenvolvimento da humanidade como definitivo e concluído. Isso sempre acontece com nós mais velhos, né, que achamos que... Conosco que somos mais velhos, achamos que está tudo pronto, que temos o valor de tudo. Nossa, como que era? Eu já comentei sobre isso na aula passada, então vou evitar parar mais aqui. Na sequência, não é bom que a criança se acostume a reclamar e obter auxílio dos outros para dores fingidas ou qualquer pequena moléstia facilmente suportável. Isso aqui é uma herança do Emile de Rousseau de novo, né? Porque se a criança te chama e você vai lá como se fosse uma escrava dela, você vai ser manipulado, né? Quando a gente for ver Emílio, eu vou falar mais sobre essa ideia de império na criança. O educador, o pai, tem que tomar cuidado. Ela tá chorando. Às vezes é uma mãe e você vai, né? Fez uma mãe, te convenceu, agora ela sabe como te usar. Crianças são manipuladoras, elas conseguem ver um mínimo de fraqueza que você demonstrar e elas vão usar contra você sem dó. Lembrem-se que nessa fase elas são egocêntricas, então ela não vai ter dó de usar você. Vai fazer você chorar, vai fazer você obedecer. Não é bom que você fique ajudando ela em tudo. Deixa ela tentar alguma coisa. É igual aluno, que você passa um exercício, o aluno nem leu. Professor, não entendi, mas você leu primeiro? Leia primeiro. Se você leu, se você sofreu um pouquinho. Aprender exige sofrimento, né? Não é uma delícia. Não vai achar que a gente vai olhar o negócio e vai abrir a mente como se fosse... Não, não é assim. Exige um processo de trabalho. Deixa a criança aprender também, né? Não vá agir toda hora. Aprenda a tentar alguma coisa também, já que você enquanto aluno e vai ser professor, né? Aprenda a tentar um pouco mais antes de desistir, de falar que não consegue. Você leu? Você se esforçou? Quantas vezes você leu? Eu já tive caso de ler 30 vezes um parágrafo e não entender. De me achar um burro, de dormir, falei, não entendi. Aí voltar outro dia e entender. Então é assim que funciona, tem que se esforçar. Para criança não é diferente. Um sentimento religioso cultivado desde os primeiros anos. Aqui a religião está no contexto do cristianismo? Está no contexto do cristianismo. Ele acredita num Deus que controla tudo? Justamente. Mas ser religioso também vai além do sentido de devocional, de adoração a uma divindade. Ser religioso é você ter convicção. Quando você trabalha corretamente, você é religioso. Quando você tem um esforço em seu projeto de emancipação, você está sendo religioso. Sentimento religioso é o compromisso com algo. Se você, eu quero entrar na faculdade tal, resolve estudar, você está sendo religioso para aprender naquela faculdade. É nesse sentido que ele coloca aqui, né? Você tem que desenvolver esse sentimento de alguém que busque, que se esforce para se conhecer e conhecer o mundo em direção à perfeição.
ele fala de perfeição porque ele tem o ideal cristão, né? O ideal cristão é o ideal de perfeição. Bom, então o sentimento religioso cultivado desde os primeiros anos sairá triunfante, é justamente isso. Se você aprendeu a tentar mais uma vez na visão dele, que é uma visão devocional, como já falei para vocês, você vai conseguir superar as dificuldades. Para ele, não tem que haver uma diferença muito grande igual ocorre hoje, entre as fases de idade, entre a criança, o adolescente, o adulto. Tem que ser um ciclo, não precisa separar. Da mesma forma que a criança aprende brincando, se divertindo, seria legal que o adolescente também passasse por isso, mas não é feito, não era feito, não é ainda, né? Nada de pôr um fim a priori, por exemplo. Eu vou educar você para você virar isso, para você trabalhar em tal lugar. É abominável para ele, para a escola nova inteira. A educação tem que fazer sentido hoje. E, bom, em relação à infância, ele indica ali na página 15 que não é bom que a criança fique parada no berço, vegetando, que seria bom você preparar um cenário, um quarto em que ela tivesse vários estímulos visuais, táteis também. Em relação à infância ele fala bem pouco. Em relação ao menino também ele comenta muito pouca coisa, mas que ele tem que aprender a cuidar do corpo, a trabalhar, se exercitar também, não é só a mente. E ele dedica um capítulo especial, e a maior parte do livro dele, para falar do garoto, né? Que ele usa aqui a figura masculina como referência, mas é por causa da época histórica dele, tá? Que é preciso conhecer a si mesmo, é preciso descobrir qualidades, que o indivíduo descubra suas qualidades. Ele fala que muitas crianças que nós julgamos como sendo crianças más, crianças que têm mau comportamento, nas brincadeiras elas aprendem a respeitar, aprendem a seguir regras. Então a brincadeira tem um papel essencial nessa hora, né? Uma criança que brinca num jogo qualquer, você é obrigado a respeitar a regra. Quando você respeita a regra num jogo, você aprende a respeitar o outro, a respeitar que o outro existe. Então o jogo teria esse papel como se fosse uma micro-sociedade que os indivíduos se relacionassem. Se você aprendeu a se relacionar bem no jogo, quando você for para a sociedade, para o mercado de trabalho, para a escola, você vai aprender a se relacionar bem também. Ele defende que o homem nasce bom, a mesma defesa do Rousseau é dele também. Na página 15, o último trecho ali. O homem é essencialmente bom, tem qualidades e impulsos que são bons em si, né? Então, nenhuma qualidade humana é fundamentalmente má. Ele entra muito na esfera religiosa, e a parte da escola, ele fala que a escola não deve ser contrária à vida. Se na vida você aprende através da prática, fazendo as coisas, você vive, né? Você vive para aprender, você passa por experiências. Por que a escola mantém essa ideia de você viver a teoria, ficar vendo teorias, coisas sem sentido? Então a escola tem que ser um apêndice, um complemento para a vida. E ali o objetivo final da educação, a última frase da obra dele é: nosso objetivo é chegar a homens conscientes, razoáveis, sensíveis e reflexivos. Como eu disse para vocês, o linguajar é bem masculino, né? Porque ele usa o termo homens. Nessa época a gente não falava ainda em humanos, né? Você usa termos muito relacionados ao gênero masculino. Significa conscientes, que se conhece. E para Froebel, se conhecer é conhecer a si e o mundo que está inserido, né? Que sabe as suas capacidades, que sabe até onde eu posso ir, até onde eu posso conhecer. Razoáveis é uma palavra que nós usamos na língua portuguesa sem perceber, né? Tá razoável, mas aqui o contexto dela, capaz de usar a razão, né? Razoável é alguém capaz de usar a razão para resolver as coisas. O razoável está em contraste com o impulsivo. Em que sentido? O impulsivo não é impossível. O impulsivo, se alguém o ofende, o que ele vai fazer? Ele vai revidar com um soco, uma agressão. Já o razoável, ele vai usar a razão para ver se vale a pena, qual ato que ele vai fazer, o que ele vai resolver, problema X. Então, a pessoa razoável é o indivíduo que usa a razão para lidar com seus conflitos. Não age pelo instinto, não age pela emoção. É afetado pela emoção? Claro que é afetado. Todos nós somos
afetados pela emoção. Só que na hora de agir, nós temos que dar prioridade para a razão, que é o nosso barato, que é a nossa grande diferença em relação aos demais animais. Sensíveis, capazes de perceber um ao outro, capazes de perceber o que está acontecendo ao nosso redor, o sentimento que o outro traz, a circunstância. Uma pessoa sensível não é necessariamente alguém que chora, não é só isso. É alguém que chega num espaço que exige silêncio, entende que ali tem que ficar em silêncio. Ele é sensível ao ambiente. É alguém que vê alguém com outra pessoa com dor, é sensível à dor do outro e vai se prontificar. Alguém que vê uma pessoa que está sofrendo por uma condição física, ela é sensível à condição da pessoa e não vai falar mal da condição. Por que eu vou falar, por exemplo, alguém que sofre com obesidade? Se a pessoa já tem aquele sofrimento, se ela não consegue, se a obesidade virou uma doença na vida dela, por que eu vou abrir a minha boca para prejudicar essa doença se eu não posso fazer nada para ajudar? Né? No caso da obesidade mórbida, aí, nesse sentido, uma pessoa sensível, ela sabe como se posicionar, ela lê o outro e sabe como se posicionar. E reflexivo, né? Se você é consciente, se você é razoável e se você é sensível, você vai ter elementos para ser reflexivo e entender sobre como fazer, como agir, onde se omitir, onde se posicionar. Essa é a síntese da teoria do Frobel. Os 2 primeiros vídeos, eu fiz uns vídeos bem longos, esse ficou longo também, mas é o mais claro deles. Então assim, se você assistiu o vídeo utilizando a apostila e não entendeu alguma coisa, venha me perguntar, tá? São aulas que elas são complexas porque você tem que colocar muito tema e ficar faltando tempo para fazer ele à distância, assim, é uma nova realidade que eu ainda estou me acostumando. Qualquer dúvida me perguntem, que não hesitem em perguntar. Leiam lá, professor, não entendi a frase tal, não entendi porque você falou disso. Podem fazer as perguntas tanto no Classroom como no link no YouTube, fica a critério de vocês. Até!